Ok, eu queria parar a transcrição. Ok. Bom, gente, então, hoje a gente vai falar de logaritmo, tá? Perdi vocês aqui. E como já tá gravando, eu vou fechar a câmera para não ficar, não sobrecarregar aqui o sistema e não dar problema, tá bom? A gente começa, então, definindo o que é um logaritmo. Então, log na base A de B, a gente diz que é um número C, sem somente C, A elevado a C é igual a B, tá? Então, eu digo que A é a base do logaritmo, B é o logaritmando e C é o logaritmo de B na base A. Ok? Tudo bem com essa definição? Muito bem. Então, vamos treinar um pouquinho. Ok. Vamos treinar um pouquinho. Como é que eu calculo, então, o log? Deixa eu escrever aqui. Espera aí. Deixa eu ver a cor aqui. Não, a cor preta. Então, como é que eu faço? Opa. O log na base 2 de 4. Eu chamo de x, é um número x, de tal maneira, então, pela definição, que 2 elevado a x é igual a 4. 2 elevado a x é igual a 4. Então, a aula passada, vocês viram equações exponenciais, não foi isso? Como é que eu resolvo uma equação exponencial? Então, o logaritmo, para calcular o logaritmo, nada mais é do que resolver uma equação exponencial. Como é que eu resolvi uma equação exponencial? Igualando as bases. Então, eu escrevo 4 como 2 ao quadrado. Então, agora, 2 elevado a x é igual a 2 ao quadrado. Bases iguais, eu comparo o expoente. Então, x é igual a 2. Ou seja, log na base 2 de 4, log na base 2 de 4 é o número 2, por quê? 2 elevado a 2 dá 4. Veja se está claro para todo mundo. Deixa eu ver se eu consigo... Peraí, gente. Fala, Guinaldo. Desculpa, professor, é que eu sempre aperto o botão errado aqui, ó. Ah, Em vez de tá. eu reagir, eu aperto levantar a mão. Desculpa. Sem problema. Peraí, eu vou tentar. Eu não quero perder isso aqui. Para a apresentação um pouquinho, para tentar acertar aqui o meu... O meu... Ah, tá. Desenhar, caneta preta. Pronto. Então, agora eu vou compartilhar de novo. Ok. Todo mundo enxerga? Então, eu vou ter que escrever de novo aqui. Então, Sim, sim. voltando na definição, tá? Então, log na base A de B é um número C, se somente se A elevado a C é igual a B. Então, agora, para eu definir um log, para eu fazer um log pela definição, eu chamo de x aqui. Uso a definição. Se somente se, né? 2 elevado a x é igual a 4. Ou seja, esse elevado a esse é igual a esse. Então, igual as bases. 4 eu escrevo na base 2, que é 2 ao quadrado. Comparo as bases são iguais, então os expoentes também são iguais. X é igual a 2. Tá? Então, log na base 2 de 4, tá? 2. Agora, vamos fazer com esse aqui. Vamos chamar de x. Então, a mesma coisa, ó. 9 elevado a x é igual a 3. Tá certo?
Então, aqui, ó, é mais fácil a gente passar para a base 3. Então, a gente sabe que 9 é 3 ao quadrado. Então, a gente tem que 3 ao quadrado elevado a x é igual a 3. Lembra a aula passada que a professora falou que eu acho que a aula passada foi quem? Foi a Andréia? Isso foi ela mesma. Isso, foi ela. Isso, ela deu exponencial, não foi isso? Sim. Então ela falou disso aqui, ó. A elevado a m elevado a n é a elevado a m vezes n, certo? Então, 3 elevado ao quadrado elevado a x vai ficar assim, ó. 3 elevado a 2x é igual a 3. Aqui, o 3, se não tem expoente, é porque o expoente é 1. Então, agora as bases são iguais, eu comparo os expoentes. 2x é igual a 1, x é igual a meio. Veja se está claro para todo mundo. Alguém tem dúvida, gente? Tranquilo? Tranquilo. Posso continuar? Olha esse aqui, então, log na base 2 de 2. Então, eu chamo de x e faço a definição. Então, ó, 2 elevado a x é igual a 2. Como não tem expoente, é porque o expoente é 1. Então, igualando as bases, isso quer dizer que x é igual a 1. Observa que toda vez que a base for igual ao logaritmando, vai dar 1. Porque 2 elevado a 1 vai dar 2. 3 elevado a 1 vai dar 3. 4 elevado a 1 vai dar 4. Então, se a base for igual ao logaritmando, aqui vai dar sempre 1, tá? Isso é uma propriedade que a gente vai ver já já. Olha esse aqui. Então, vamos chamar de x. Então, agora eu tenho 3 elevado a x é igual a 1. E agora, hein? Como é que eu vou escrever o 1 na base 3? Alguém tem alguma sugestão? 3 elevado a 3 quanto? elevado a 0, não é? Exatamente. Então, aqui, ó, 3 elevado a 0. Agora sim, 1 é 3 elevado a 0. Então, 3 elevado a x é igual a 3 elevado a 0. Comparando os expoentes, que as bases são iguais, x é igual a 0. Então, outra coisa que eu percebo é o seguinte, ó, toda vez que eu tiver log em qualquer base, né? Qualquer base maior que 0, diferente de 1. Do 1, o logaritmando é 1, aqui vai dar 0. Então, uma consequência é que log na base qualquer de A vai dar sempre aqui. X não, desculpa. De 1 vai dar sempre 0. Que A elevado a 0 dá 1. A maior que 0, diferente de 1. Ok? Vamos fazer o último exemplo. Chamo de x e escrevo 2 elevado a x é igual a meio. O meio, o expoente está embaixo, a base está embaixo. Como é que eu faço para escrever base 2 aqui, ó? O que eu ponho no expoente? 2 a menos 1. Exatamente, Jorge. O expoente está embaixo, quando eu passo para cima, ele fica negativo, menos 1. Agora, base 2, os dois base 2, eu comparo os expoentes. Então, x igual a menos 1. Confere, até aí tranquilo, gente? Tranquilo, professora, tudo tranquilo. Ótimo, muito bem. Vamos caminhar, então. Então, as consequências dos exercícios que a gente viu ali. Uma foi que log em qualquer base, né? Qualquer base diferente de 1 é maior que 0, de 1 vai ser sempre 0, porque A elevado a 0 é igual a 1. E log na base A de A vai ser 1, porque A elevado a 1 vai dar A sempre.
Outra interessante é o seguinte, log na base A de A elevado a um expoente qualquer. Então, por exemplo, ó, log na base 2 de 2 ao quadrado. Não, vai ficar muito feio, né? De 2 ao cubo. Eu não preciso fazer conta. Isso vai dar 3. Por quê? Aqui está a explicação. Aqui já vem direto, ó. 2 elevado a 3 é igual a 2 elevado a 3. Usa a definição, ó. 2 elevado a x, que é o 3, é igual a 2 elevado a 3. Logo, x é 3. Tá vendo? Ó. Então, quando você tem log na base A de A elevado a m, vai dar o expoente como sendo o resultado. Ok? Vamos continuar. Agora, umas propriedades interessantes que vocês devem ter visto com a professora Andréia, da potenciação, que na potenciação a gente faz assim, ó, multiplicação de potência de mesma base, conserva a base, soma os expoentes, m mais n. Divisão de potência de mesma base, conserva a base, subtrai os expoentes. A gente ainda não falou de função inversa, mas dá para perceber pela definição, ó, que a exponencial é inversa do logaritmo pela definição. Tá claro que se log na base A de B é C e A elevado a C é B, é porque uma é inversa da outra. Então, nas propriedades, acontece uma coisa bem interessante. Olha, aqui era separado e vira junto, né? Era multiplicação separada em bases separadas, e aí fica a mesma base somando. No logaritmo, log na base A do produto vira log da soma em bases separadas. Aqui, o que era separado vira junto, e aqui o que era junto fica separado. Tá vendo? É sempre o inverso. E na potenciação? Aqui, na divisão, a mesma coisa. Divisão vira subtração. Quando era separado, virou junto. Agora, então, no log, ó, o que é junto, log na base A de B dividido por C, fica separado. Log na base A de B menos log na base A de C. Tá? Então, isso é um paralelo com a potenciação, para a gente não esquecer, já que a gente decorou já a potenciação. Agora, esses dois aqui, ó, é mais fácil a gente enxergar o 3, mas o 4 é semelhante. Imagina que você faça, vou fazer só um exemplo, log na base A de B ao quadrado. Ora, usando a propriedade 1, é log na base A de B vezes B. Usando a propriedade 1, vai ser log na base A de B mais log na base A de B. Quantos log na base A de B eu tenho? Tenho 2. Isso deu 2 log na base A de B. Tá vendo que o expoente 2 veio para frente? Isso acontece com 3, com 4, com 5, com m e também com raiz de m. Por quê? Log na base A de raiz de m, enésima de b, é 1 sobre m. O expoente vai para frente. Tá claro isso, gente? Então, isso é uma maneira de visualizar para a gente guardar, porque essas propriedades são muito importantes. Vamos ver algumas aplicações dessas propriedades e da definição. Por exemplo, dado o valor de log na base 10. Ah, tá, uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção, deixa eu só aqui incluir, adicionar um novo slide. Adicionar um novo slide em branco. Duas coisas que eu queria chamar a atenção de vocês é o seguinte.
Olha, quando você tem log na base 10 de A, em geral, a gente não usa a base, a gente só escreve assim, ó, log de A. E quando você tem o log na base E, aquele algarismo neperiano, que é aproximadamente 2,7172 e assim por diante, tá? Log na base E de A, então, como esse algarismo se chama algarismo neperiano, porque foi Neper, né, que batizou o filho dele, isso então é representado por ln de A. Também não está escrito a base, quando você vê ln, que é o log neperiano, é o log na base E de A. E aí então você vai olhar a sua calculadora e você vai ver que você tem exatamente essas duas teclas, log na base A e ln de A, tá? Mas a gente vai ensinar como usar um pouquinho mais para frente. Antes de ensinar como usar, vamos fazer alguns exemplos aqui usando as propriedades. Então, aqui, tá vendo? Como eu não tinha falado ainda que o log na base 10 não precisa escrever a base, eu escrevi aqui. Então, dado o valor do log na base 10 de 2, 0,3010, então você pode, por exemplo, pegar sua calculadora, né? Botar lá log, só escrito log, e botar o 2 lá. E você vai ver que dá 0,3010. Ok. Calcular o valor na base de log na base 10 de 20. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que usar aquelas propriedades anteriores. Quais são as propriedades que eu tenho? Que log do produto é a soma dos logs, tá? E o log do expoente também cai o expoente para frente. Então, a gente vai escrever o 20, vamos pegar o 20 e vamos fatorar. Fatorar. Divide por 2 dá 10. Ah, mas aqui já deu, ó, porque aqui eu já tenho 10 e 10. Ah, então eu vou dividir por 10 aqui. Então, eu vou escrever log na base 10 de 20 como sendo log na base 10 de 2 vezes 10. Vê se está correto, vê se todo mundo entendeu. Gente, me deixaram sozinha. Não, professora, ficou claro. A gente só fatora o número que a gente quer ter o log e faz, depois aplica a propriedade, não é verdade? Exatamente. Por que eu escrevi dessa maneira? Eu escrevi dessa maneira porque agora eu posso transformar na soma, não é isso? Ó, então isso aqui é log na base 10 de 2 mais log na base 10 de 10. Gente, fala para mim, quanto é log na base 10 de 10? Vai ser quanto? Acho que é 1, não é? Quanto eu não ouvi? 1. Porque o logaritmando é igual a base. E esse aqui é dado, então vai ficar 0,3010 mais 1. Então ficou 1,3010. Vê se todo mundo entendeu. Alguma dúvida? Ok. Podemos ir para o próximo. Muito participativa essa turma, hein? Hã? Aqui, ó. Supondo que log na base 2 de 3 é A e log na base 2 de 5 é B, calcular a expressão log na base 2 de 30. Então, eu vou dar 10 segundos para vocês pensarem e me dizerem como é que eu vou escrever log na base 2 de 30. Como é que eu vou fatorar, então, esse 30 aqui? Com 3, 5 e mais o quê?
Um de cada vez, hein? Três vezes 5. 15. Para chegar a 30, falta quanto? 2. Ah, então vamos fazer assim. 2 vezes 3 vezes 5. Dá certo? Sim, Vamos ver. sim. Agora transformo numa soma, né? Então, log na base 2 de 2. Mais log na base 2 de 3. Mais log na base 2 de 5. Esse aqui dá quanto? Esse aí dá 1. Esse aí dá 1. Isso, pronto, acabou, né? 1 mais, esse aqui dá quanto? A. A mais, esse aqui dá quanto? B nesse caso. B, pronto, acabou. Olha que lindo. Esses exercícios todos, gente, são os exercícios do nosso livro Matemática com Aplicações Tecnológicas, volume 1, tá bom? A parte de logaritmo. Eu gosto de passar aqui porque eu gosto de fazer junto com vocês, para vocês acompanharem o raciocínio. Até aí, tranquilo, gente? Sim, sim. Vamos passar para o próximo. Como é que a gente faz isso aqui? Supondo que log na base 10 de 3 é 0,477. Calcular log na base 10 de 300. Como é que eu vou escrever log na base 10 de 300? Como é que eu vou fatorar isso aqui? De uma maneira que me interesse. A gente poderia fazer log de na base 10 de 3 vezes 10 vezes 10? Perfeito! Então, eu posso fazer 3 vezes 10 vezes 10, 3 vezes 10 ao quadrado, certo? Eu vou fazer 3 vezes 10 ao quadrado para a gente usar outra propriedade também, que é aquela do tombo, né? Então, isso aqui vai ficar log na base 10 de 3, mais log na base 10 de 10 ao quadrado. Ah, olha aqui, ó. Quanto é que vai dar isso aqui? Vamos ver se vocês prestaram atenção. Vai dar 2. Vai dar 2, exatamente. Porque vai Vamos... cair o 2 para frente do log. Log na base 10 de 10 é 1, 2 vezes 1, 2. Perfeito, perfeito. Então, vamos ver essa propriedade aqui, ó, do log na base A de A elevado a M. Tá vendo? Vai dar... Opa! Vai dar 2. Isso aqui vai dar 2, direto. Então, ficou 0,477 mais 2, que dá 2,477. Bom, vocês perceberam que nós temos aqui duas situações. A primeira situação, aqui foi quando a gente, no exemplo, usou pela definição, e aí a gente precisa fazer uma equação exponencial, ou seja, quando eu faço o logaritmando, tem que ser reduzido à mesma base da base, não é isso? Eu tenho que comparar as bases para poder resolver. E as outras situações que eu tenho que ter um número conhecido para calcular o outro, que é no caso desse exercício e desse exercício aí. Ah, mas tá. Imagina então que eu quero calcular log na base 5 de 3 e eu não tenho nenhuma referência. Eu só tenho a calculadora na mão. Então, uma coisa que eu preciso conhecer, que eu preciso saber, é a mudança de base. Log na base A de B, se eu quiser calcular isso em outra base, ou seja, numa base C, isso vai ser log na base C do logaritmando
dividido por log na base C da base. Tá vendo? Então, o B vai para cima e o A vai para baixo. Então, o logaritmando vai para cima e a base vai para baixo. E o que isso me ajuda, já que a gente não usa mais tabela de tábua de logaritmo, né? Como o Euler fazia, o próprio Nepper construiu essas tabelas. Como é que a gente faz, então? Bom, se eu quero calcular o log na base 3 de 5, como eu não vou conseguir escrever o 5 na base 3, nem o 3 na base 5, eu vou mudar de base usando uma base que eu tenho no celular. Ou no celular, ou na calculadora. Então, se eu quiser trabalhar com a base 10, então log na base 10 de 5, dividido por log na base 10 de 3. Faz essa conta para mim. Vocês estão com a calculadora perto ou com o celular perto? Vamos ver se você consegue fazer. Log na base 10 de 5, dividido, aí abre parênteses, log na base A de 3. Fecha parênteses. 1.5. Como? 1.5. 1.4649. Isso, Arredondando 1.5. então vamos montar esses números. 1,4649. Isso, 4 casas 4649. decimais. Aliás, 497, né? Então, vou ter que botar mais uma casa decimal. Porque a outra já é 3, eu posso desprezar. Muito bem. Ah, mas a minha tecla do log na base 10 está quebrada. Ah, então eu posso usar do log neperiano, do ln. Então, log na base 3 de 5, eu posso escrever, então, como ln de 5 sobre ln de 3. Vamos fazer isso, então, na calculadora? Então, limpa, né? Faz o ln de 5, dividido, abre parênteses, ln de 3, fecha parênteses. Quanto que deu? Deu o mesmo resultado, 1,46. Exatamente, tem que dar, né? Se não der, vamos rasgar tudo que a gente tem de estudo aqui. 1,46497. Então, vocês viram a utilidade da mudança de base? A mudança de base, então, serve para a gente calcular os logaritmos em qualquer base, tá? De um número que não dá para usar a definição, que não dá para reduzir a mesma base. Então, isso aqui é muito importante a gente saber, tá? Muito bem. Então, agora, eu não quero que vocês usem a calculadora. Eu quero que vocês usem a mudança de base. A calculadora vai sair muito fácil, né? Mas eu queria que vocês usassem a mudança de base para escrever o log na base 3 de 2 vezes o log na base 4 de 3. O que eu quero que vocês façam? Escrevam o log na base 3 de 2 na base 2. Log na base 2 de quem? Log na base 2 de quem? E vai fazer a mesma coisa com log na base 4 de 3. Log na base 2 de quem? Dividido pelo log na base 2 de quem? Aí monta aquele produto, vamos ver o que sai? Vamos lá, 10 segundos, hein?
Então, vamos lá. Então, aqui, ó, vai ficar log na base 2 de 2, log na base 2 de 3. Aqui, log na base 2 de 3 e aqui log na base 2 de 4. Então, vamos fazer essa conta. Isso vai ficar, ó, log na base 2 de 2 sobre log na base 2 de 3 vezes log na base 2 de 3 vezes log na base 2 de 4. Vamos ver, o que a gente pode cancelar aqui? Muito bem, um de cada vez. O log de 3 com log de 2 aqui, ó. 2 barra 3 pode cancelar. Isso. Agora, log na base 2 de 2 dá quanto? 1. Isso aqui dá 1. E o log na base 2 de 4? 2 elevado a quanto que dá 4? Dá 2. 2 elevado a 2. Isso. Acabou. Olha que lindo. Nossa. Muito bom, né, gente? Por que não cai isso na P1, hein? Porque tinha muito conteúdo e eu tive que passar batido pelo log, né? Você vê que não foi tudo isso que eu dei na sala de aula. É matéria mesmo de curso de reforço. Não Muito tem bom, como. muito bom. É muita coisa. Verdade. Vamos lá. Agora aqui, ó. Supondo que log na base 2 de 3 é um número A, calcular a expressão log na base 8 de 3. Então, a mesma coisa que você vai fazer aqui, ó. Você vai escrever log na base 8 de 3 na base 2, tá? Log na base 2 de quem? Log na base 2 de quem? E ver o que a gente consegue resolver aí. Vamos lá, 10 segundos. Vamos lá, então. Então, aqui ficou log na base 2 de 3 e log na base 2 de 8. Agora, aqui, ó, log na base 2 de 3, eu vou dizer que é o A, né? Ele falou que era o A, é o A. E 2 elevado a quanto que dá 8? 2 elevado a 3 vai dar A sobre 3. Isso, A sobre 3. Confere aí. Isso aí. Muito bem. Então, a gente vai caminhar um pouquinho mais. Nós vamos falar de função logarítmica aqui. Parece que tem que dar tudo hoje. Função logarítmica, equação logarítmica, equação logarítmica. Não sei se vai dar tempo para tudo, mas vamos começar com a função logarítmica. Definição. Então, aqui, ó. Como a gente definiu o log, ou a base tem que ser maior que zero, diferente de 1, igual da equação exponencial. E a f de x, então, vai ser log na base a de x, tá? Então, para estudar a função logarítmica, eu vou pedir para vocês montarem o gráfico da função log na base 2 de x. Com esses números, x é igual a 1/4, x é igual a 1/2, x é igual a 1, a 2 e a 4. Então, aqui você vai calcular log na base 2 de 1/4. Nesse caso aqui, todos você pode usar a definição, tá? Ou então, se quiser usar, lógico, a calculadora, não tem problema nenhum. Faz o valor aqui para a gente marcar no gráfico. Esse aqui eu vou dar 20 segundos, que é um pouquinho mais trabalhoso. Vamos lá, então?
Vamos lá, então? Log na base meio de 1/4 deu quanto? Menos 2. Isso. Log na base meio, na base 2 de meio dá quanto? Menos 1. Log na base 2 de 1? 0. Isso aqui já é a propriedade, né? Log na base 2 de 2 também é propriedade. É 1. E log na base 2 de 4 É 2. deu É 2. 2. Então, isso a gente vai botar no gráfico, né? Então, quando x é igual, aqui dá meio, aqui 1/4, vai dar menos 2. Quando x é meio, dá menos 1. Quando x dá 1, dá 0. Quando x dá 2, dá 1. Quando x dá 4, dá 2. Então, essa curva vai passar por aqui, ó. Aqui vai ficar um pouquinho feio, porque eu não tenho muita firmeza com esse... Ó, passou fora. Mas essa aqui é f de x igual a log na base 2 de x. Observa que ela vem encostando o eixo do y, né? Encostando o eixo do y, mas ela não toca o eixo do y. Essa função é sempre, está sempre do lado direito do gráfico. Vai ter menos 2. Desculpa, eu estava falando com coisa fechada, é? Sim, eu já ia te avisar, professora. Ai, que droga, hein? Vamos voltar aqui. Então, log na base 2 de 1/4 deu menos 2. Log na base 2 de meio deu menos 1. Log na base 2 de 1 deu 0. Log na base 2 de 2 deu 1. De 2, de 4 na base 2 deu 2. E aí eu faço o gráfico e a gente percebe, então, que a função está toda do lado positivo. Quando x é igual a 1, ela passa pelo 0. Certo? E ela tem essa aparência. Tá vendo? Ela vem tangenciando o eixo do y. Então, agora, de maneira semelhante, você vai fazer o gráfico da função f de x log na base meio. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos lá, então. O log na base meio de 1/4 deu quanto?
Gente, Esse daí dá 2? dá 2. Aqui, ó, propriedade, ó, log na base meio de meio. Dá 1. Dá 1, log na base meio de 1. 0. Isso, log na base meio de 2. Dá menos 1. Isso, e log na base meio de 4. Menos 2. Vamos marcar no gráfico. Então, agora, no 1/4, aqui eu vou marcar o 2. No meio, eu vou marcar 1. Log de 1, de base meio de 1, vai dar 0. Do 2 vai dar menos 1 e do 4 vai dar menos 2. Então, veja que ele vem também agora tangenciando o eixo do y, não encosta e não passa para o outro lado. E ele vai, aqui eu não tenho muita firmeza, mas dá para ver que essa função, então, f de x é igual a log na base meio de x. Então, uma observação que a gente tem é o seguinte, ó, quando era log na base 2, a função crescia. Quando é log na base meio, a função decresce. As duas ficam do lado direito do gráfico e as duas cortam, ó, no x igual a 1. Tá vendo? O gráfico da função, então, depende da base, se a base é maior que 1 ou menor que 1, e o sinal também depende da base. Então, quais são as observações aqui? A função está sempre do lado direito do eixo y, tá? A função intercepta o eixo x em x igual a 1, ou seja, x igual a 1 é raiz da função. Ó, x igual a 1 é raiz da função. Lembra, raiz é sempre o ponto que corta o eixo do x. Quando a base é maior que 1, a função é crescente. Quando a base é menor que 1, e lógico positiva, né? A função é decrescente. Então, o sinal da função aqui, ela parte do zero e é aberta no zero, né? Quando ela é crescente, ela vem assim, né? Ela vem do menos para o mais. E aqui, quando ela é decrescente, ela vai do mais para o menos. Tá claro isso, gente? Sim, professora, acho que a gente teve até algumas situações similares nas aulas de cálculo, né? Então tá bem, tá bem familiar para mim. Isso, exatamente, Thiago. Exatamente. Aqui é mais devagar, né? Que a gente consegue fazer um. Quer dizer, não com esse tempo de 50 minutos, infelizmente. Mas a gente faz o que a gente pode aqui. Esse ponto aqui de sinal de função, ele é usado muito para a gente fazer a inequação logarítmica. Mas antes de falar da inequação logarítmica, nós vamos falar das equações logarítmicas, tá? Então, nós temos 3 tipos de equações logarítmicas. Nós temos mais, mas nós só vamos explorar 3 tipos, né? O primeiro tipo é quando você tem as bases iguais dos logaritmos, logaritmo de A na base A de f de x igual ao logaritmo de A de g de x na base A, e as duas funções são positivas. Então, os logaritmos na mesma base, você simplesmente iguala os logaritmandos. Então, essa equação, por exemplo, aqui, ó, passa a ser uma equação do primeiro grau, porque os dois estão na base 2, logaritmo na base 2 de 3x menos 5 é igual ao logaritmo na base 2 de 7. Então, eu posso dizer que 3x menos 5 é igual a 7. O 7 está subtraindo, passa para o outro lado, somando 3x é igual a 7 mais 5. 3x é igual a 12. E agora o 3 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. X é igual a 12 dividido por 3, que dá 4. Então, a solução dessa equação logaritmo
é o número 4. Vê se está claro até agora. Tudo certo? Sim, sim. Então, tá? Vamos fazer... eu vou propor uma situação para vocês. Então... Opa! Como é que eu... Equação logarítmica. Eu quero... Novo slide. Ok. Então, vamos lá. Agora vocês vão resolver log na base 4 de 3x mais 2 é igual a log na base 4 de 2x mais 5. Vamos lá? 10 segundos. Professora, só uma pergunta. Sendo log da mesma base, eu não preciso me preocupar com a base nesses casos, né? Na equação. Não. Você só se preocupa com a base quando você está falando em inequação. Aí que você vai ter que ver se ela é crescente, decrescente. Agora, bases... na equação, bases iguais, na realidade, eu só vou me preocupar mesmo com logaritmando, né? Isso. Fechou. Então, já terminei. Isso, então, vamos lá. Então, aqui as bases são iguais. 3x mais 2 é igual a 2x mais 5. Tudo que é x de um lado, tudo que não é x do outro. 3x menos 2x é igual a 5 menos 2. 3x menos 2x, sobra x aqui. 5 menos 2, 3. Solução, x igual a 3. Confere? Conferir. Oh, beleza. Então, vamos fazer o seguinte. Pois não? Alguém quer falar? Confere. Beleza. Antes da gente continuar, nós vamos dar uma paradinha de 15 minutinhos, tá? E a gente volta, então, depois de 15 minutos com... Ih, travou tudo aqui. Vocês estão me ouvindo? Sim, professor. Ué, Sim, professor. Travou o meu Teams. A gente volta daqui a 15 minutos. Tranquilo. Ah, vocês estão me vendo agora já. Sim. Estou te vendo, professor. Vou parar a gravação. Quando a gente voltar, a gente volta.